Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, nossa leitura do Evangelho será na página 181, itens 10, 11, 12, capítulo 18. Questão: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores Vicente Cardoso e William Ferreira, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje. E lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar a sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Bom estudo a todos. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servidor que soube a vontade de seu senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhes disseram: somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável, seguramente, de não o praticar, mas, além do Evangelho que os contém, não estar difundido, senão nas seitas cristãs, entre estas. Quantas pessoas não leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos, que reproduz estas máximas sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os Espíritos se comunicam por toda a parte. Nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode pretextar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não os aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por elas seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhosos, nem menos egoístas, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal, porque, frequentemente, escrevem a sua própria condenação, e se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os Espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para ele as lições que escrevem, ou que vêm escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vedes um arqueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trava que está no vosso. Por estas outras palavras,
Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida na ação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também aqueles que tiveram aproveitado será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhes dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Boa noite para todos. É um prazer muito grande nos reencontrarmos nesta casa mais uma vez, nesta semana. Queremos agradecer a presença carinhosa de cada um de vocês, aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas a essa sala de aulas, onde nós estamos aqui hoje para aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho de Jesus. Esse momento em que nós nos encontramos é uma grande oportunidade que Deus nos concede de termos o acesso ao seu Evangelho. A noite de hoje é uma noite especial para todos nós. Por que especial? Porque todos os dias, todas as noites é especial. Precisamos fazer dos nossos dias, das nossas noites, um dia e uma noite especial, porque somos nós que haveremos de dar o valor real às oportunidades que Deus nos concede. E mais uma vez, Deus permitiu que nós pudéssemos estarmos aqui com vocês, e vocês aqui com a presença maravilhosa desses nossos amigos espirituais. A leitura do Evangelho dessa noite de hoje é um prosseguimento da semana passada, na onde Jesus deixou para a posteridade o ensinamento que pudesse desenvolver em cada um de nós o senso da responsabilidade, do compromisso consigo mesmo e com as leis divinas. Intitulado hoje, muito se pedirá aquilo que muito recebeu, temos que interpretar essa passagem do Evangelho. Jesus sempre procurou nos falar através de parábolas, usando alegorias, para que nós pudéssemos, em qualquer tempo da humanidade, tirarmos um bom proveito das suas lições. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Poderia ter sido diferente, né? Muito se pedirá a todos que recebeu pouco, médio ou muito. E, no entanto, a frase é bem taxativa. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Isso quer dizer, nós estamos aqui hoje numa existência corporal. Viemos de uma existência espiritual. Quando Deus nos criou, Ele nos criou como o princípio inteligente do universo. Simples e ignorantes. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, a eles foi formulada a seguinte questão: por que Deus criou uns espíritos bons e outros maus? Responderam eles mesmos: não, Deus os criou simples e ignorantes. Simples como o princípio inteligente que eu sou e todos vocês também o é. Ignorantes quer dizer sem conhecimento de si, não tendo o conhecimento e nem a consciência de si mesmo. Quando criado, então, com uma tendência para progredir, razão pelo qual o objetivo principal da encarnação dos espíritos é o progresso, é a fim de chegar à perfeição. Mas vai perguntar, mas Deus não nos criou perfeito? Sim, Deus nos criou perfectíveis. Trazemos em nós a perfeição potencialmente, embora nós não estamos perfeitos. São dois verbos a conjugar. Uma coisa é certa, nós somos princípio inteligente e do universo. Estamos espírito, num processo de um desenvolvimento intelectual e moral. Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Foi formulado a eles se o progresso moral decorre sempre do progresso
intelectual? Respondeu que sim, é uma consequência deste, mas nem sempre caminha juntos imediatamente. Então vejamos nós, meus amigos, que a lição de hoje, ela vem nos concitar a uma mudança de atitude, porque nós somos seres milenares, nós somos criaturas que tivemos muitas e muitas reencarnações. Nós somos seres já bastante velhos na evolução. Talvez aqui na Terra, nesse presente momento, nós não somos tão velhos, talvez somos até novatos, porque muitos de nós aqui são estrangeiros, veio de outros orbes, encarnando aqui para dar prosseguimento naquilo que começou em outros orbes, quer dizer, em outros planos existenciais. Com isso, estamos aqui agora, tendo a oportunidade de 2000 anos depois, tomar o mesmo Evangelho de Jesus e interpretar em espírito e verdade. Quando naquele tempo nós não tivemos a oportunidade, quando Jesus se sentiu na necessidade de falar por parábolas, usando das alegorias, mas dizendo que nós, mais cedo ou mais tarde, teríamos o acesso à interpretação da mensagem cristã. E hoje estamos tendo aqui essa grande oportunidade de revivermos a mensagem cristã através da doutrina espírita, que vem interpretar racionalmente tudo que veio dos espíritos em todos os tempos da humanidade. E tudo que veio dos espíritos chama-se espiritismo. O espiritismo é de todos os tempos da humanidade. Está presente em todas as culturas, em todas as religiões. Ele não é obra de um homem, ele é obra dos espíritos. Século XIX veio a doutrina espírita para poder interpretar tudo que ele nos ensinou em todos os tempos da humanidade. 2000 anos atrás, ele nos ensinou que se perderia muito a quem muito houvera recebido. Aos espíritas, principalmente, já recebemos muito. E muito. O fato de chegarmos aqui num movimento espírita, buscando uma doutrina, é porque nós não tivemos condições ainda de termos um progresso suficientemente em outras filosofias, em outros conceitos religiosos. E a gente vem cair justamente dentro de um movimento espírita, sendo adepto de uma doutrina que desta a gente não corre, desta a gente não foge, não tem como jeito. Se as outras religiões não deu conta da gente, de nos fazermos uma transformação interior, uma conversão como Paulo de Tarso fez, a doutrina espírita certamente fará. Porque a doutrina espírita não é como as demais outras religiões, que se apega simplesmente à letra. A doutrina espírita disseca, quer dizer, ela vai desenvolver o espírito que está presente na letra. Razão pelo qual a gente começa a dizer para todos vocês aqui, que na medida em que nós vamos despertando a nossa consciência, conforme está na pergunta 607A do Livro dos Espíritos, Deus criou o princípio inteligente. Um dado momento, esse princípio inteligente torna-se espírito. E para ele começa o despertar da consciência, a humanização. Aí começa o seu crescimento. Certamente, um crescimento racional, um crescimento intelectual e um crescimento moral. A nossa consciência vai despertando paulatinamente na medida em que o progresso do intelecto proporciona o discernimento entre o certo do errado, entre o bem e o mal. Esse despertar da consciência é esse momento em que nós estamos vivenciando agora, que não tivemos as grandes oportunidades. Não, tivemos sim grandes oportunidades, mas não damos o valor real a essas grandes oportunidades lá em outras existências passadas. Lá em outros momentos em que nós tivemos em nossas mãos o cristianismo do Cristo vivo. Nós vivemos dentro de um grande celeiro cheio de alimento, morrendo de fome. A doutrina espírita é justamente a doutrina que vem interpretar com base científica, filosófica, as consequências morais de todo o ensino do Cristo. Razão pelo qual nesta noite estamos revendo aqui um preceito evangélico de 2000 anos atrás. Porque Jesus disse que aquele que ainda se encontra no estado de ignorância, erra menos, mas erra.
responde pelo fato, pela atitude, mas não responde pelo grau de conscientização tamanho, quanto aquele que já tem um despertar da consciência muito mais avançado. Quantos de nós que ainda se encontra num completo grau de ignorância, não consegue ainda um despertar da consciência à altura de sermos condizente com o momento evolutivo em que nós nos encontramos? Somos seres muito retrógrados, somos seres que ainda estamos muito apegados à matéria, ao materialismo. E o Espiritismo, quer dizer, a doutrina espírita, ela veio agora, nesse presente momento, fazer com que nós possamos transformar esse velho materialismo no espiritualismo. Paulo de Tarso aos Romanos 12, ele dizia: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele falou na segunda pessoa. O mais importante em nós não é ser segregados a essa ou aquela religião. O mais importante em nós é a nossa transformação interior, que o nosso progresso intelectual, quer dizer, o nosso conhecimento desperta em nós o quê? Os nossos sentimentos, a questão moral em cada um de nós. Para isso que o progresso do intelecto vem primeiro, embora não venha de pronto, não vem imediatamente. Lá no livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, quando fala do céu e inferno, nos fala os espíritos que 2 espíritos podem estar lado a lado, de braços dados. De braços dados. Um experimenta o tormento, a penumbra, as dores, o sofrimento, enquanto o outro, abraçado, de braço dado com ele, experimenta a felicidade, a luz, a plenitude da felicidade. Então vejam vocês, meus amigos, que estamos aqui agora numa mesma situação existencial, mas diferenciados intelecto-moralmente. Somos seres milenares, trazemos experiências de um passado. Com isto, cobrar de mim, eu tenho que dar muito mais do que muitos de vocês estão sentados aí. Cobrar de mim muito mais do que um indígena, de um irmão tribal que vive lá numa selva. De mim tem que cobrar mais, porque eu tive muito mais oportunidades, razão pelo qual estou tendo mais uma oportunidade de poder estar sentado aqui com o nosso amigo William, falando para vocês, porque a mim foi dado essas grandes oportunidades, e a todos nós foi dado grandes oportunidades. Mas nós somos pessoas cômodas, somos pessoas sossegadas, somos pessoas que às vezes estacionamos, que não queremos o nosso progresso intelectual e moral, somente o intelectual. Às vezes somos aquelas pessoas que temos o conhecimento dos anjos, temos o conhecimento dos homens, mas não temos a caridade. De nada me vale, já dizia Saulo, o nosso amigo Paulo de Tarso, podemos possuir a linguagem dos anjos e dos homens, de nada me valerá se eu não tiver a caridade. Então, para isso, que aqui está dizendo que aquele que se encontra numa completa ignorância, sim, este ainda não cometeu o pecado, quer dizer, não cometeu a falta tão agravante, porque ele vai responder pelo fato. Mas aquele que já tem um certo conhecimento, um certo despertar da consciência, esse sim, ele já responde pelo fato, ele já responde pela intenção, ele já responde pela crueldade no ato da intenção. Então vejamos nós, quanto mais conscientes nós somos, mais responsáveis haveríamos de ser, se é que não somos. Se é que não somos. Às vezes nós somos. Então por isso que se pedirá muito a quem muito recebeu, porque aquele que recebeu muito pouco, que não teve tantas grandes oportunidades de poder conhecer o Evangelho de Jesus, a este, ele vai responder na medida do grau de conscientização do qual possui. Porque conhecimento é uma coisa, conscientização é outra coisa. Conhecimento é a tomada de quê? Da relação com o objeto. É o sujeito com o objeto. A partir do momento em que o sujeito se percebe no objeto, o objeto devolve para ele o conhecimento.
chama-se consciência. Consciência é o conhecimento consigo mesmo. É o despertar da consciência, é você conhecer a si mesmo. Já dizia um grande velho filósofo, há quase 500 anos antes de Cristo, Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Joana de Ângeles, num livro seu chamado O Homem Integral, ela vai dizer da importância do homem buscar o conhecimento de si mesmo. Então, para isso, nessa noite de hoje, para terminar essa minha fala, está nos ensinando aqui que os ensinos pelos quais nós detemos hoje em nossas mãos, fará de nós seres muito mais despertados, num grau de uma conscientização muito maior, e que a nós pedirá uma correspondência, um resultado maior em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nossas ações, do que aquele que ainda não tivera tamanha oportunidade de ter um acesso a um conhecimento extraordinário, como é o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. É um livro de cabeceira, é um livro que nós haveremos de conhecer paulatinamente, na medida, sim, do nosso interesse. E o interesse tem que estar acima de tudo em poder conhecê-lo. Porque se eu for verificar, eu não terei sequer um momento para tomar o Evangelho e dar nele uma leitura. Porque a nossa vida é uma vida de corrida. Corrida atrás do ter. O meu carro, minha casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, meu notebook, meu celular, meu tudo. Que mané meu. A morte vem ceifar as nossas vidas. E quando a morte bater em minha porta, eu vou dizer para ela, não, morte, deixa eu saldar os meus débitos primeiro. Tem uns borrachudos voando por aí, deixa eu acertar as minhas contas. Eu tenho que ainda passar meu patrimônio para meus filhos, para minha família. Não posso ir. A morte ignora tudo isso. E quando a morte nos acha, ela nos leva. Amigos, se a gente procura ela, a gente encontra. Não procuremos a morte. Deixa ela nos achar. Porque na conta de Deus ninguém morre se não é chegada a hora. Mas por nossa conta, a gente vai a qualquer momento. Por isso que a morte, enquanto ela não nos encontrar, a gente não faz a passagem. Mas se a gente procurar, a gente acha. Então, para isso, vamos aproveitar essa grande oportunidade, uma existência pródiga, uma existência onde cada um de nós tem a oportunidade de, como médios que somos, espíritas que somos, adeptos, talvez de outras religiões, de outros conceitos filosóficos, mas tem buscado a doutrina, vamos ser mais à altura, vamos ser mais condizente com aquilo que nós obtivemos através dessas lições de 160 anos de fundação, de criação, a doutrina espírita. Aproveitemos então o ensejo, porque muitos são chamados para a seara do Cristo, para a vinha do Senhor, mas poucos serão os escolhidos. Na verdade, ninguém vai nos escolher. A escolha é sine qua non. A escolha somente nós podemos fazê-la. A minha escolha é eu quem faço. A escolha de cada um é de cada um. Por isso que eu não estou aqui para dar conta de ninguém, nem sequer da minha família, da minha esposa e meus filhos. Eu estou aqui única e exclusivamente para dar conta de mim. Dando conta de mim, certamente eu proporcionaria a tantos outros na tomada de dar conta de si mesmo. É assim que funciona. Se eu não me preocupar muito comigo e preocupar demais com vocês, é como uma candeia, que eu coloco o azeite em todas as candeias e esqueço de mim. Daí a pouco o azeite acaba, a candeia apaga. Por isso, eu preciso colocar primeiro o azeite em mim, para depois alimentar as candeias, que são todos vocês. Desejo a todos vocês que as lições dessa noite de hoje, elas possam retratar em nossa vida, em nossa existência, nos concitando um despertar maior de nossas consciências, e arcando com responsabilidade, porque ninguém é obrigado a assumir nenhum compromisso
Ninguém. Mas uma vez assumido o compromisso, é obrigado a cumprir. E esse cumprir é consigo mesmo, com mais ninguém. Obrigado a vocês. Passamos agora ao William. Boa noite a todos. Satisfação estar com vocês. Eu queria saber antes, quem está aqui hoje pela primeira vez, levante a mão, por favor. Várias pessoas. Sejam muito bem-vindos. Podem se inteirar de como que funciona a casa. Na secretaria tem algumas pessoas que podem não só distribuir folhetos, mas explicar o funcionamento da casa. É uma satisfação recebê-los. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Eu tive um professor Ribas, Ragosino Ribas, em Belo Horizonte, que ele falava assim: você está interpretando muito rapidamente, leia de novo a proposição. Então, eu vou pelo que o Vicente falou aqui, da caridade. Muito se pedirá, não está falando assim, muito se exigirá. Muito se pedirá, é um pedido, não é obrigado. Aquele que muito recebeu. E é justo, né? Aquele que tem um pouco mais, se doar um pouco mais. Aquele que tem um pouco mais de consciência, aquele que tem um pouco mais de dinheiro, aquele que tem um pouco mais de conhecimento, não é verdade? E a gente fica pensando assim, muito se pedirá a quem muito recebeu. Será que eu tenho o suficiente mesmo? Será que eu recebi muito mesmo? E será que o que está me sendo pedido, está me sendo solicitado, será que não é muito, não? Muitas vezes a gente se acha na situação de que está passando por um sacrifício que as pessoas à nossa volta não estão. Olha, eles não estão passando pelo que eu estou passando. Se tivessem na minha pele, que eles iam ver o que é sofrimento. A gente pensa ou não pensa assim, gente? Não é verdade? E eu também penso assim muitas vezes, isso é do ser humano, achando que a sua carga está mais pesada que a do outro. A gente tem uma ideia comparativa muito grande, né? Fica comparando, eu queria estar melhor, eu queria estar menos ruim. Então eu fico pensando o seguinte, tem até umas perguntas aqui de uma outra sessão, e é nessa linha que as perguntas chegam. Olha aqui, como ajudar os outros sem me comprometer? Muitas vezes gostaria de fazer mais, mas compromete meu tempo, minha família, meu salário. O que eu devo fazer? E eu vou me recorrer mais uma vez às palavras do Vicente aqui. Jesus não pediu para você salvar o mundo, pediu para você salvar a si próprio, cuidar de você próprio. Você estando bem, você vai ser no mínimo um exemplo. Jesus foi a liderança pelo exemplo. Foi o exemplo de pessoa, né? De exemplo de espírito. Então, você cuidando de você, automaticamente, pelo exemplo, você está cuidando de muita gente. Mas se ainda você, com um pouco mais de condição, né, puder dar um pouco mais de si para algumas pessoas, seria interessante, primeiro pela obra de São Francisco, eu até falei que semana passada, quando a gente se doa, é exatamente nesse ato que a gente recebe. A sensação de doação é algo inexplicável, inexplicavelmente maravilhoso. Então, a doação é muito importante até para a gente se sentir bem, melhor. Quantas vezes eu posso vir na casa espírita para me doar, ou fazer algum trabalho? 4 vezes por semana? Eu só posso uma. Vamos fazer uma. Né? Você está com menos tempo. Quando você tiver mais tempo, você pode se doar mais? Aí podemos conversar. Então, é nesse sentido. E, como o Vicente também falou, o Espiritismo, ele nos toca muito profundamente, sem nos exigir, mas vai na profundidade, porque, de uma maneira ou de outra, como somos todos aprendizes, por mais que um tenha mais conhecimento, o outro tem mais caridade, o outro tem mais ação, o outro tem mais afeto, que é tudo muito misturado, que é a obra de Jesus. É um pouco de conhecimento, é ciência, como sempre o Márcio Torres
fala, mas muito de caridade, muito de afeto, muito de sentimento, né? Então, nós temos que juntar isso. Alguns podem dar um pouco mais de afeto, porque vieram com um pouco mais de afeto para dar, aprenderam, talvez como criança ou noutras vidas, noutras existências. Algumas pessoas vieram com mais esclarecimento, por exemplo, para a área científica. Então, eles podem se doar nesse sentido. E essa doação mútua, cada um doa o que tem, a gente acaba convivendo melhor, numa sociedade mais fraternal. Então, é o seguinte, nessa pergunta aqui, como ajudar sem se comprometer, doe até onde você consegue, sem você tomar o tempo da sua esposa, dos seus filhos, porque a primeira caridade começa, né, Vicente, dentro do nosso lar. Se você não tem tempo para a sua esposa, se você não tem tempo para o seu marido, para o seu irmão, o que adianta a pessoa, não, eu não tenho tempo para vocês, que eu vou todos os dias para a igreja, vou todos os dias para a casa espírita. Aí, será que está justo isso? Né? Então, a primeira caridade são com aquelas pessoas com as quais Jesus, nosso Deus Pai, Criador, nos colocou juntos, né? Então, aí, se eu já faço dentro de casa, já está muito bom, né? Eu consigo fazer dentro de casa, faço amplamente. Hoje, um colega meu de trabalho, visando uma promoção, ele me pediu uma orientação. Eu falei assim, olha, Alexandre, você tem que fazer determinado curso. Tem um curso mais científico, que chama CPA 10. E ele falou o seguinte, William, não tenho condição. Eu falei, por quê? Eu estou no momento, essa promoção seria muito boa para minha família, para minha esposa, meu filho que é criança. Mas acontece que a minha mãe precisa de mim. E eu estou constantemente indo na casa da minha mãe, porque ela teve o AVC recente. Então, a minha família, por parte de mãe, está dependendo muito de mim. Eu falei assim, então você pode ter certeza, e isso eu falei com a visão minha de espiritismo, que Deus vai esperar a sua promoção. Enquanto você estiver atendendo as pessoas que precisam, saibam que o seu bom está guardado. Não adianta a gente querer desprezar aqueles que precisam da gente para buscar algo material. Porque o algo material é conquistável, sim, mas o algo não material, o algo emocional, o algo sentimental, que é a ligação com o espírito, prefere qualquer outra coisa, né? Muito embora a rotina da nossa vida, o formato da nossa sociedade e as motivações que a televisão, internet e conhecidos nos dão, seja no sentido material, né? Muitas vezes uma conversa de rua começa assim, você viu aquele carro novo que lançaram? Né? Muito difícil falar assim, olha, ontem teve uma ação caritativa no bairro tal, muita gente foi ajudada, você viu isso? É difícil a gente começar um diálogo dessa maneira, mas a gente pode começar o diálogo dessa maneira também. Olha, algumas pessoas estão sendo bem tratadas, olha, tem alguma coisa que você pode participar com aquele conhecimento seu. Então, essa busca nossa poderia ser mais ou menos nesse sentido, né? E vou passar para o Vicente, tem algumas perguntas mais a serem respondidas, talvez a gente volte. Bom, em complemento à fala do William, nessa existência tudo é prioridade. Família é prioridade, trabalho é prioridade, salário é prioridade, centro espírita é prioridade, evolução é prioridade, tudo é prioridade. Mas como fazer, sendo que tudo é prioridade? Há uma palavrinha pequena e muito fácil de resolver a questão. Se tudo é prioridade, o que eu devo fazer então? Conciliar. Chama-se conciliação. Eu devo conciliar família, trabalho, lazer, recreação, esporte, centro espírita, trabalho na casa espírita. Se conciliar, dá certo. Sono, repouso, alimentação. Se tudo for muito bem cronometrado e muito bem aproveitado o tempo, dá certo. Porque tudo é importante. Falar que a família é mais importante? É. Falar que vir na casa espírita é mais importante? Também é. Ir para o trabalho amanhã de manhã é importante. A remuneração é importante.
Vamos conciliar. Aí a gente resolve tudo com maior facilidade. Tem uma pergunta aqui. São exilados para outros planetas apenas aqueles que não puderam acompanhar a evolução moral? Ou é possível também que os espíritos, ou espíritas, deve ser espíritas, poderia ser espíritos também, de moral mais elevada, sejam também exilados? Vamos fazer uma distinção entre progresso e moral. Entre progresso e evolução. Nem todo progresso é evolução. A gente tem que diferenciar progresso de evolução. Progresso é você caminhar à frente em qualquer direção. Se eu caminho para lá, para cá ou para trás, aqui, não tem atrás nem à frente, gente. Quando se lida no universo, em qualquer direção que eu tomo para poder caminhar, não tem nem em cima, nem embaixo, nem de lado, nem à frente, nem atrás. Então, progresso é você caminhar à frente em qualquer direção. Isso é progredir. Agora, evoluir é você caminhar à frente e acima. O progresso é essa caminhada aqui. Ó. Esse é o nosso progresso intelectual. Quem jogou bomba em Hiroshima e Nagasaki progrediu assustadoramente, mas não evoluíram. Viram? Progrediu em ciência e em conhecimento, mas não evoluíram. Porque para evoluir é preciso progredir na vertical, no amor. Então, a evolução seria a hipotenusa. Quer dizer, aqui, ó, veja meu movimento assim, ó. Esse é o progresso intelectual. Está vendo? Bem no horizontal. Esse é o progresso vertical. Então, esse é o intelectual, esse é o moral. A evolução é o que está no meio aqui, ó, a hipotenusa. Existe um teorema de Pitágoras que quer dizer, a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é matemática, isso é ciência. Evolução é uma consequência quando você caminha à frente e acima, quer dizer, quando você progride intelecto, moralmente. Viu? Então, fazendo a correção aqui, muitos de nós têm progredido muito. Como espíritas que nós somos, talvez tenhamos progredido muito em conhecimento, mas talvez não tenhamos progredido tanto moralmente. Com isso, não fará graça nenhuma para nós a espiritualidade, nem Deus, porque cabe a mim o progresso. Ninguém faz com que eu possa progredir se eu não tiver o desejo, a iniciativa de poder progredir. Então, para isso, que o exílio, a imigração para outros orbes, serão em relação àqueles a quem não fez jus, em relação àqueles que não aproveitou para progredir no intelecto, no conhecimento e na moral, na verticalização pelo amor. Esses serão imigrados, aqueles que não serão condizentes com o mundo pelo qual estamos em transição. Nesse presente momento, o planeta Terra aloja no seu bojo um mundo, e o mundo somos nós que formamos o mundo. O mundo não é o planeta é o orbe, é a parte geométrica, é a parte física, é a casa, é as dependências de uma grande escola, que aloja os alunos dentro dessa escola, dessa sala de aula. Esse é o mundo. Esse mundo agora é um mundo em que a nossa condição ainda é de expiação. E temos a prova. Expiação sempre será com relação ao passado. A expiação nunca é com relação ao presente nem ao futuro. Toda expiação é expio. Quer dizer, colocar para fora, expurgando com relação ao passado. As provas é oportunidade de crescimento. Só se cresce no amor, não se cresce na dor. A dor é uma reparação daquilo que estamos em débito conosco mesmo. A dor é nada mais do que uma grande oportunidade reeducadora de nós mesmos, em que nós resgatamos nós mesmos. Com isso, muitos de nós serão exilados a mundos primitivos,
Mundos condizentes com o planeta, não, com o mundo alojado no planeta Terra, que é um mundo de expiação e provas. Mas muitos de nós aqui agora, certamente já está vivendo um mundo regenerador. Porque o mundo, a questão é a seguinte, não é ir para lá, não é ser imigrado, é que fala de nós diferente. A mudança é intrínseca, a mudança de foro íntimo, a mudança em nós. Muitos de nós já podem estar vivendo um mundo regenerador, um mundo ditoso, embora estando no planeta Terra, onde o mundo predominante é de expiação em provas, porque a maioria de nós ainda vive o processo expiatório. Porque o mundo regenerador, ele não será mais expiatório, mas será um mundo provacional. Então é diferente. Toda expiação necessariamente é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Então só se cresce nas provas. E provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso o caminho da retificação espiritual. Questão 246 do livro Consolador de Emmanuel. E a expiação é a prova imposta a um espírito criminoso. Criminoso no sentido de infrator das leis divinas. Ele impõe a ele. Porque na lição de hoje, aqui que não foi dito aqui, a gente consegue ver um argueiro no olho do outro, lá do outro lado. E não se percebe a trava no próprio olho. O argueiro é um cisquinho, é um cisco. Um aero dispersório que cai no olho. A gente consegue ver no outro lá, mas não vê a trava. A trava é uma antiga peça de madeira colocada sobre a parede de uma casa. Não consegue ver. A gente consegue ver os defeitos do outro, tão sutilmente falando, e não consegue se perceber os próprios defeitos. É porque a gente se vê no outro. A gente sempre se projeta nos outros. Com isso, meus amigos, lá no Livro dos Espíritos tem um capítulo especial que trata da progressão dos mundos. Os mundos são solidários. Os mundos estão prontos para nos receber em qualquer momento em que nós precisarmos. Para isso, nos fala lá que existe um princípio básico da doutrina: pluralidade das existências e dos mundos habitados. Então, teremos tantas existências quanto se fizer necessárias para o nosso progresso. Então, nesse presente momento, nessa transição que se opera no mundo de expiação e prova no planeta Terra, muitos de nós, embora sendo espíritas, serão exilados a mundos inferiores. Ou talvez um mundo de expiação e provas. Porque nesse momento a transição se opera, já está acontecendo. E se nós não fizermos essa atitude de regenerar a nós mesmos, seremos emigrados a esses orbes, na onde se alojam mundos de expiação e provas, se não for um mundo primitivo. Tomemos então o cuidado de fazermos jus, merecedores de, pela condição nossa, sermos exilados a um mundo melhor. Porque a Terra, nesse momento, ela não vai mais, pela sua condição do progresso, dos espíritos, e da transformação do planeta, ela não vai mais abrigar espíritos rebeldes, recalcitrantes, endurecidos. Ela será um planeta que vai abrigar um mundo daqueles que querem regenerar-se. Uma transformação interior. Então, para isso, sim, tanto aqueles que já fizeram um progresso suficiente e que não fizeram ainda um progresso intelecto-moralmente, vão ser exilados a outros orbes. Na onde? Nesses 200 bilhões de sóis da nossa Via Láctea? Eu não sei. Eu não sei. Segundo Jonas de Andes, tem para mais de 22 milhões de orbes que aloja mundos igual à Terra, de expiação em provas. Só na nossa galáxia. Na nossa Via Láctea. Obrigado. Vou responder duas perguntas aqui, rapidinho, e se o Vicente quiser, esteja à vontade para complementar. Primeiro é a seguinte: é pecado eu querer um fardo mais leve? Ainda com base nesse muito será pedido àquele que muito recebeu. Não é pecado de jeito nenhum querer um fardo mais leve. Aliás, a história da humanidade tem caminhado no sentido de que os fardos fiquem mais leves. Como que era acender um fogão antigamente?
tinha que pegar lenha, você tinha que guardar a lenha em determinado local para animais peçonhentos não se esconderem ali. Então, hoje tem fogão, hoje tem tudo elétrico, hoje tem tudo eletrônico, né, para o fardo ficar mais leve, né? Isso não nos impede, o progresso não nos impede de querer o bem, de fazer caridade, de sermos irmãos uns dos outros, de modo algum. Querer um fardo mais leve não quer dizer não ajudar, não. A gente pode querer sim um fardo mais leve, um fardo mais tranquilo, uma vida mais tranquila, que talvez até possa me dar mais condição de ajudar. Isso não é pecado de modo algum. A pessoa não pode também ficar se culpando por tudo, né? E tem uma outra aqui, que ela é uma pergunta recorrente, sempre tem. O rapaz acabou de entregar. Por que Jesus dizia em parábolas para o homem não mudar seu evangelho? Tem um monte de questões com referência às parábolas, né, que Jesus sempre narrava, sempre utilizava. E no próprio Evangelho, em determinado ponto, aqui parece que é o capítulo 22, ele fala que, porque tem uma pergunta nesse sentido, ele responde da seguinte forma: para que o bom entendedor não entenda, e para que as pessoas que não entendam passem a entender. Porque a parábola, para a época, era muito importante, que era como se fosse uma exemplificação. Olha, não tinha escola, praticamente não havia escola, só para as castas mais favorecidas, mais aquinhoadas financeiramente. Então, as pessoas não aprendiam a linguagem, mal sabiam falar. E a linguagem era muito misturada, era um grego misturado com da região da Armênia, que era o aramaico, um meio latim misturado com outros dialetos. Então, era muito difícil a comunicação. A comunicação escrita, então, eram raras as pessoas que sabiam escrever, que sabiam se expressar de forma escrita. Então, para explicar algo de uma forma erudita, como hoje nós temos Emmanuel, e tanto Hamed, e tantos outros que nos expressam dessa forma, e hoje nós temos condição de entender, na época Jesus não tinha essa condição, ele tinha que falar com a linguagem do povo, ele tinha que usar os próprios peixes que os pescadores, né, pegavam, como exemplo, tinha que usar as pessoas para dar o exemplo da vida de cada dia delas próprias. Então, as parábolas eram providenciais para as pessoas entenderem o Evangelho. Não para não mudar seu Evangelho, porque o Evangelho de Jesus está em construção de uma maneira geral. Até hoje ele está pronto e está em construção. Ele está pronto porque, se a gente pudesse resumir em uma palavra o Evangelho de Jesus, a gente falaria amor, caridade. Isso é o Evangelho de Jesus, não tem mais nada além disso. E amor envolve conhecimento, envolve ciência, envolve progresso, envolve trabalho, tudo isso envolve amor e caridade, né? E ele está em construção, por quê? Porque nós estamos cada vez mais descobrindo maneiras novas de praticar esse Evangelho. A gente pode praticar o Evangelho como a casa aqui, graças a Deus, arrumou uma boa maneira. Não podemos dar cesta básica para uma família se a gente não conhecer essa família. Conhecer como? Eu conheço, passo lá perto? Não, fazer uma coisa que nós chamamos de sindicância. Será que as pessoas lá não querem trabalhar ou elas não estão tendo condição de trabalhar? Qual que é o motivo das pessoas não terem as condições de alimentação? Então, nós vamos à casa das pessoas, muitas vezes acompanhando toda a trajetória dessa família, e muitas vezes, já aconteceram alguns casos, as famílias falam assim: olha, não precisamos mais de ajuda, durante todos esses meses fomos atendidos e agora estamos todos empregados, então agora outra pessoa pode ser ajudada com essa boa cesta básica que vocês dão. Então, é nesse sentido, a gente pode aprimorar o Evangelho, né, dessa maneira. E, em vez de ser clientelista, a gente pode ser caridoso, né, e caridoso no sentido da necessidade, realmente. Se o Vicente quiser complementar, está à vontade. Eu vou complementar pelo seguinte: a questão do fardo pressupõe inicialmente peso, algo que está além das nossas forças.
Na elucidação da passagem do Evangelho, do capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus pronunciou o seguinte: vinde a mim todos vós que sofreis, estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí encontrareis repouso para as vossas almas. Nessa passagem, a gente vai interpretar que Jesus está colocando que a questão do jugo e do fardo tem que ser interpretado não na forma puramente literal, mas buscando exegese. Quer dizer, o jugo é a observância das leis divinas. A observância das leis divinas. O fardo não é bem um peso, uma carga que se põe nos ombros. O fardo que nós estamos aí nos levando é unicamente, além da observação dessa lei de Deus, implica unicamente a lei do amor. Só implica o amor e a caridade. Por isso que o fardo não é pesado. Porque o amor não é peso. O amor não é um fardo que a gente carrega, como se carrega uma mochila nas costas. Esse fardo há que ser leve, porque o jugo, ele é suave, porque ele implica unicamente a vivência do amor pela caridade. Caridade é viver o amor. Caridade é a atitude das leis divinas. Então, quando Jesus nos concitou, vinde a mim todos vós que sofreis, estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele fala, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Ele está nos concitando justamente a caminhada, a nossa evolução, seguindo não os mesmos passos dele, mas seguindo os passos de Jesus, do Cristo. Que cada um de nós tem os seus próprios passos, a sua caminhada, a sua trajetória. Ele nos concita a essa caminhada. Aqui, amigos, nada é fardo para nós, porque aonde existe um amor, tudo se resolve. Joana de Ângeles, no livro Florações Evangélicas, ela diz que, depois de tentar todas as soluções deste mundo, e não as tiver, tente o amor. Tente o amor. Joana diz que o amor é a solução de todos os problemas da humanidade. Aliás, todos os nossos problemas é a ausência de amor. O dia que nós aprendemos a amar, tudo se tornará fácil. Maravilhoso. A felicidade já está justamente no emprego constante deste amor. Então, para isso, é imperioso sabermos que não tem nenhum peso para nós carregarmos. O marido não pode ser peso, a esposa não pode ser peso, cruz, conforme a gente fala. Anta cruz pesada. Olha, gente, já dizia Jesus, aquele que quer salvar-se, tome sua cruz e venha. Cruz significa o quê? Para nós, redenção, sofrimento. Precisamos da redenção. Redenção é você aceitar que você mesmo está elegendo para você o sofrimento. Chama-se redenção. Mas além da redenção, tem que haver a resignação. Então, a resignação é o consentimento dos nossos sentimentos. Resignação quer dizer ressignificar as atitudes. Dar às atitudes novas atitudes. Como dizia Paulo de Tarso aos Coríntios, renova-te sempre. Ainda que o homem exterior se corrompa, acima de tudo o homem interior se transforme dia a dia. É isso que devemos fazer. Não é difícil. Vencer é vencer a si mesmo, não é vencer o outro. Não tem nada pesado.
Fomos nós que elegemos para nós esta existência. Nós imploramos a Deus, me dê uma nova oportunidade, Senhor. Me dê uma nova existência, pelo amor. Como Deus é amoroso a todas as suas criaturas, Ele é misericordioso, nos concedeu uma nova oportunidade, uma nova existência, pela reencarnação. Estamos aqui numa casa espírita, e tudo para nós é passível e possível de ser levado à frente. Não tem nada pesado. Eu vou dar um conselho: tome a cruz de vocês. Cada um tem a sua própria cruz a carregar. E essa cruz, não adianta você cortar pedacinho nela não. Não corta não, viu? Porque na hora da travessia vai faltar, porque a cruz vai ficar menor, não dá para fazer a travessia. Então, leve com coragem, leve com ânimo, e diga para si mesmo: eu venci a mim mesmo. Como diz Jesus, eu venci o mal. Eu venci a mim mesmo. É isso que precisamos fazer. Encarar com seriedade, darmos um valor real à nossa existência. A vida é o maior dom que Deus nos ofereceu. É a vida. Porque somente Deus dá a vida. Nós não damos vida ao corpo. Nós animamos um corpo com vida. Somente Deus pode tirá-la. Somente Deus nos dá as oportunidades de uma nova existência. Aproveitemos então enquanto estamos a caminho. E reconciliemos com a gente mesmo, com os nossos adversários. E esse adversário é nós mesmos, a mais ninguém. Assim, amigos, a gente quer desde já agradecer a todos vocês pelo carinho, pela participação, pelos bons pensamentos de vocês aqui nesse momento, e que essas vibrações se revertam a favor do reduto doméstico, do lar de todos vocês, que vocês levem para a casa de vocês a paz, a harmonia, a luz do Cristo. Tenham todos uma boa noite e até lá uma nova oportunidade aos nossos amigos internautas. Obrigado. Uma boa noite para todos.